Ucrânia, agora, a Rússia aumenta a produção de armas. O ex-presidente Medvedev disse que o país se prepara com um novo armamento para se defender do Ocidente. Nós voltamos com o nosso correspondente Luiz Kawaguchi, direto de Odessa, na Ucrânia. Kawaguchi, o que será que o ex-presidente da Rússia quis dizer com essa frase? A Rússia é conhecida por ter alcançado tecnologias militares que o Ocidente não alcançou. E a gente está falando principalmente de armas hipersônicas. O que elas são? São mísseis e planadores hipersônicos. Na verdade, são mísseis. Eles são lançados como se fossem aqueles mísseis nucleares que vão até a estratosfera do planeta, só que depois, quando eles reentram na atmosfera, eles entram em velocidades que podem chegar a mais de 8.500 km por hora. E aí atingem os seus alvos. Eles podem ser tanto mísseis quanto planadores suborbitais. A grande diferença é que eles são manobráveis. Um míssil atômico, por exemplo, ele faz uma trajetória que, a partir do momento que ele é lançado, essa trajetória é previsível. Já as armas hipersônicas, elas podem ser manobradas durante o voo e, por isso, elas conseguem evitar todas as defesas antiaéreas conhecidas. A Rússia já testou com sucesso um desses mísseis aqui na guerra da Ucrânia. Foi bem no comecinho, lá em março, na região de Lviv. Eles dispararam um míssil chamado Kinzhal, que era um míssil hipersônico que destruiu um depósito de munição e de partes sobressalentes para aviões de caça da Ucrânia. Esse depósito foi completamente destruído na cidade de Lviv. E a Rússia é o único país do mundo que domina essa tecnologia. A China está tentando criar, já fez um voo de planador suborbital com relativo sucesso, mas essas armas ainda não estão no campo de batalha. Os Estados Unidos sequer conseguiram um voo completo desse tipo de míssil, desse tipo de arma. Os russos já têm eles há alguns anos no seu arsenal. Então, ele só foi usado uma vez na guerra da Ucrânia, mas a gente lembra que a grande disputa que está acontecendo aqui na Ucrânia são exatamente mísseis contra defesas antiaéreas. O Ocidente está fornecendo defesas antiaéreas de última geração. Por exemplo, a Alemanha forneceu uma bateria antiaérea chamada IRIS-T, que ninguém nem sabia da existência. É uma coisa de última geração. E ela conseguiu abater a maior parte dos mísseis aí que foram lançados na área que ela está instalada na Ucrânia. A mesma coisa com outro tipo de baterias que lançam um pouco menos tecnológicas, as NASAMS, que foram fornecidas pelos Estados Unidos. Então, o que está acontecendo? A Rússia está lançando mísseis convencionais. Olha, a gente não está falando de míssil nuclear, a gente está falando de míssil convencional, mísseis de cruzeiro. A Rússia tem soltado diversos desses mísseis para destruir a infraestrutura elétrica da Ucrânia. Aqui, por exemplo, na cidade onde eu estou, mais de 1,5 milhão de pessoas ficaram sem energia elétrica. A energia voltou há 2 horas atrás e já foi cortada de novo, porque diversas redes elétricas e diversas usinas foram destruídas aqui na região com esse último ataque de sábado. Então, o que acontece? As pessoas aqui ficam sem aquecimento, ficam sem comunicações. A vida moderna, na verdade, para com você volta a operar à luz de velas, com lanternas. Isso prejudica a economia e até coloca em risco a vida das pessoas que ficam sem aquecimento e podem morrer de frio. Mas essas armas hipersônicas seriam uma forma de evitar essas defesas antiaéreas. Quando Moscou lança a chamada chuva de mísseis, uma grande parte dos mísseis é interceptada pelas defesas antiaéreas e uma pequena parte chega aos seus alvos. Com esses mísseis de última geração, a Rússia nem precisa fazer essa chuva de mísseis, basta lançar os mísseis necessários para destruir os alvos que ela quer, porque esses mísseis não vão ser interceptados, eles não podem ser interceptados pelas defesas aéreas conhecidas hoje em dia. A questão é que, até que ponto esse discurso do Medvedev é verdadeiro? Porque a gente sabe que a Rússia está sob sanções e para elas fazerem esses mísseis super avançados, eles precisam de componentes eletrônicos, como microchips, que só são fornecidos por países que são aliados ao Ocidente, como, por exemplo, Taiwan e a Coreia do Sul. Então, a Rússia teria que conseguir esses microchips aí por baixo dos panos. Não dá para saber, a China faz um pouco desses microchips, mas uma quantidade menor. Então, não dá para saber até que ponto
o Medvedev está falando a verdade ou se é mais um blefe, porque até agora só um míssil hipersônico foi utilizado aqui na guerra, até com um caráter de pressão política. A gente não sabe até que ponto a Rússia tem capacidade de fazer mais dessas armas. Agora, Luiz, o porta-voz do governo da Rússia afirmou que a guerra contra a Ucrânia foi causada pelo descumprimento dos acordos de Minsk. Quando esse pacto foi feito e o que os russos alegam contra a Ucrânia? Não é a primeira vez que eles falam sobre isso, né? Isso é um assunto que está muito quente nos últimos dias e hoje o Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, voltou a falar e foi direto, falou, por causa dos acordos de Minsk é que nós invadimos. Aí tem algumas anotações que a gente tem que fazer. O que são os acordos de Minsk? A guerra na Ucrânia, na verdade, era um conflito regional em 2014, quando a Rússia financiou grupos separatistas que tomaram a região leste da Ucrânia, região conhecida como Donbass, províncias de Luhansk e Donetsk. O telespectador que está acompanhando a guerra já ouviu bastante falar desses nomes. E o que aconteceu? Eles pegaram metade dessas províncias, metade de Luhansk, metade de Donetsk, declararam independência. A Ucrânia não reconheceu essa independência e começou uma guerra entre esses rebeldes e o exército ucraniano. Esses rebeldes eram apoiados não oficialmente pela Rússia. Então, em 2014, no final de 2014, a Rússia e a Ucrânia sentaram na mesa de negociação e essa negociação foi intermediada pela Alemanha e pela França. Não se chegou a um acordo completo de paz. Em 2015 teve o segundo acordo de Minsk, só que ele também não foi implementado. Por quê? Porque ele exigia que a Ucrânia reconhecesse que aquelas partes das províncias de Luhansk e Donetsk eram repúblicas independentes e a Ucrânia não mais controlava. E a Ucrânia, desde o início, não quis ceder território para a Rússia. Então, esse acordo nunca chegou a uma concretização plena, mas o nível, a intensidade da batalha diminuiu enquanto esses acordos eram travados. Nessa semana, a então chanceler alemã, Angela Merkel, deu uma entrevista e falou assim, olha, os acordos de Minsk, essa interpretação de Moscou, os acordos de Minsk, eles foram uma forma de ganhar tempo para a Ucrânia se armar e poder enfrentar a Rússia. Então o presidente Vladimir Putin se disse muito decepcionado com essa posição da Alemanha, falou, nossa, como que a gente achou que estava negociando seriamente, na verdade eles só queriam ganhar tempo para dar mais armas para a Ucrânia se defender. Então, houve aí mais uma saia justa diplomática, mais uma rusga diplomática e culminou com hoje o Kremlin dizendo que uma das razões para a guerra foi esses acordos não terem sido implementados. Mas a gente lembra que toda hora Moscou dá uma razão diferente para a guerra. No começo, eles falaram que era para acabar com o nazismo dentro da Ucrânia, mas não existe nazismo dentro da Ucrânia. Existia um batalhão que tinha 20% de seus elementos que tinham discursos neonazistas, mas não era uma Ucrânia nazista. Depois falaram que era para livrar a Ucrânia do satanismo, que também é outra coisa bastante contestável. E chegaram a falar, por último, até que seria uma tentativa de voltar aí que a Rússia teria direito de proteger seus cidadãos russos que vivem na Ucrânia. Eu tive, principalmente na região leste do país, recentemente. Existem cidadãos, claros, que são pró-Rússia, mas a grande maioria não queria ser atacado pela Rússia. Então é mais uma justificativa que a Rússia tenta dar por ter invadido um vizinho pacífico.